A nossa celebração. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Isaías, capítulo 54. Tema de hoje, o anúncio da eternidade. Nós vamos usar essa referência de Isaías 54 para pensarmos nesse assunto. Vamos ler a partir do verso 1, Isaías 54. Diz assim a palavra do Senhor: Cante, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz, cante alegremente, em alta voz, ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente a casa e não economize nisto, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Amém. Deus é louvado por sua eterna palavra. Deus anuncia a eternidade espiritual com contornos passageiros e humanos. A estrutura da vida humana não pode visualizar muito longe. Portanto, visualizar a eternidade é um ato impossível para a estrutura humana, porque ela está numa realidade passageira, física, extremamente limitada. O maior desafio da caminhada cristã é a gente visualizar as coisas a partir das perspectivas eternas, porque nossa estrutura ela está em contradição com os desígnios eternos. Nós temos uma estrutura humana, não temos garantias de nada, inclusive que iremos amanhecer no dia de amanhã. Muitas pessoas começam a andar com Deus e encontram muitas dificuldades, às vezes a ponto de abandonar a fé em Deus, por causa desse desafio de viver uma vida humana, extremamente física e limitada, com motivações, com convicções espirituais e eternas. Hoje, Deus está anunciando a sua eternidade de uma forma que nós podemos compreender, de uma forma que podemos depositar a nossa fé. Na faculdade teológica, eu lembro que eu fui obrigado, como todos os alunos de graduação em teologia, a estudar um pouco a língua hebraica. As duas línguas nativas, ou as duas línguas que dão a raiz original do texto sagrado, o hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento. Então, a gente era obrigado a estudar um pouco as ferramentas da língua hebraica por causa da interpretação de texto bíblico. Quando a gente olha para o texto hebraico, não sei se você conhece um pouco de hebraico, mas aquelas fontes, aqueles símbolos, além de serem muito estranhos, eles precisam ser lidos da direita para a esquerda. Então é uma confusão. Nós que não temos o hábito com a língua, não conhecemos a estrutura gramatical, semântica da língua, temos muita dificuldade. Diante dessas fontes irreconhecíveis, a gente aprendeu a usar algumas ferramentas para que pudéssemos transcrever o texto do hebraico para a nossa língua. E a transcrição é você traduzir aquilo que não é compreendido para uma forma que você consiga compreender. Isso é transcrever. E sabe, Deus, Ele usa algumas coisas para nos transcrever os seus propósitos eternos, embora habitemos numa estrutura que não é eterna, que é física, que está no campo temporal, que é frágil, que é efêmera. Mas Deus, Ele
transcreve coisas do seu coração para a nossa vida usando algumas coisas, algumas ferramentas. É como se Deus nos aproximasse daquilo que está no seu coração. Vamos ao texto bíblico que nós lemos. A história bíblica nos conta que aproximadamente há 2.600 anos atrás, antes de Cristo, ou melhor, antes de Cristo, o povo foi levado para o cativeiro que nós conhecemos na história bíblica babilônico. Então, há 2.600 anos atrás, aproximadamente, Jerusalém estava em ruínas, porque o povo de Deus que habitava em Jerusalém ficou 70 anos cativo na Babilônia, e nesse período todo, nessas décadas todas, não foi possível sustentar a estrutura da própria cidade, o povo não estava mais lá. Quando há uma mudança no governo, na força mundial, quando Pérsia assume Babilônia e dá um decreto para que os exilados judeus pudessem voltar para a sua terra, para a sua cidade, Jerusalém, a história bíblica diz no livro de Neemias que o povo chegou lá e se defrontou com uma realidade de abandono. Imagine só, 70 anos com uma cidade abandonada. Então o povo só encontrava ruínas. A Bíblia diz que o cenário de Jerusalém era terrível. O profeta Isaías, ele se levanta nesse período, na época em que o povo estava no processo de reconstrução da nação. Não é possível aqui eu detalhar a história de Israel, mas o povo de Deus foi levado, exilado para a Babilônia, ficou décadas lá, uma geração morreu, outra geração nasceu, mas remanescentes estavam lá, e depois de 70 anos o povo volta para a sua cidade, para o seu local de vida, e começa um processo de reconstrução, que está narrado em Esdras e Neemias, livros da Bíblia Sagrada. E nesse momento levanta-se um profeta chamado Isaías para falar a respeito do que Deus estava pensando sobre o povo. Isaías anunciou ao povo a manifestação da glória de Deus através da sua profecia no capítulo 54 do seu livro. É como se através de Isaías Deus se apropriasse de um período difícil que o povo estava vivendo para falar de algo que estava para além da própria compreensão do povo. O povo só via ruína, o povo só sentia saudade, o povo só via pobreza, o povo só via dificuldade, o povo estava ali aguerrido tentando reconstruir uma terra que estava toda ela dilacerada. Nesse momento o povo não tinha força por si só para enxergar as coisas que estavam no coração de Deus. Então Deus levanta um homem, coloca esse homem numa posição profética, e através desse homem Deus diz ao povo: é possível vocês visualizarem coisas diferentes, que não fazem parte do cenário, do palco, da realidade de vocês atualmente. Deus chama, através da profecia de Isaías, a nação de Israel para visualizar aquilo que eles não poderiam ver a partir da sua horizontalidade, a partir das suas percepções físicas, sociais, políticas, militares, econômicas. Por quê? Porque a nação não estava bem. Deus revela, Deus fala, Deus mostra o futuro a partir do presente, independentemente do presente. A partir do contexto do povo, o profeta começa a falar de coisas eternas. Deus começa a anunciar a eternidade a esse povo. E o texto que nós lemos, eu vou repeti-lo, vai dizer, olha só, agora com essa introdução, vocês vão poder dar um significado melhor para o texto. Diante desse cenário, o povo reconstruindo a vida, cheio de dificuldades, Deus ecoa a sua voz através do profeta dizendo: cante, ó mulher sem filhos. Você que nunca deu luz ou deu à luz, cantem alegremente.
em alta voz: ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Olha o que Deus vai dizer para o povo: amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Olha só o teor da palavra de Deus para o povo. O povo ali tentando encontrar as coisas mais rudimentares para a sobrevivência, tentando cuidar das crianças, dos idosos, organizar o cultivo para a sobrevivência, para não morrerem de fome, tentando ali, com o pouquinho que tinham, reconstruir as coisas. E aí vem Deus falando para eles sonharem, deixarem todo tipo de sentimento de incapacidade de gerar. Deus vem clamando ao povo para que o povo olhe para a ampliação das coisas, para a abundância. O termo bíblico é transbordo. Vocês transbordarão para todos os lados. Embora o cenário era de pobreza e tristeza, Deus anuncia um futuro. Durante o cativeiro, o povo não sabia viver, porque não tinham condições de viver a abundância, porque estavam cativos. Durante o cativeiro, o povo era estéril. Quem vive preso não produz. Quem está preso não sonha. Quem está preso não gera. A descrição é de um povo estéril sem filhos. Um povo que só tinha que trabalhar, Um povo que não podia sonhar ampliação de nada, porque eles sonhavam todos os dias apenas com a sobrevivência. Aí vem Deus dizer que a mulher abandonada teria mais filhos do que a mulher que vivia com o marido. Aí vem Deus e traz um contraste de cenário a partir da profecia. Deus usou essa experiência do povo de Israel para nos falar a respeito do futuro do seu povo. E eu quero que você celebre ao Senhor nessa noite, porque nós somos esse futuro, nós somos o fruto. Nós somos o povo descrito na profecia. Essa profecia fala de nós, é a nossa história. Estamos efetivamente ligados a ela, pelos méritos de Jesus Cristo. Em Cristo, nós somos ligados ao seu povo, de todos os tempos e lugares. A aliança que começou com Abraão, lá em Gênesis 12, perfez todo um caminho que nos alcança hoje, por causa de Cristo, o Supremo Senhor. Então nós estamos no futuro de Isaías 54. Isaías 54 fala da nossa vida, fala de nós. Agora, o que podemos anunciar nesse presente, nos dias atuais, a respeito do nosso futuro? Porque, assim como o presente da nação de Israel anunciava coisas futuras através de Isaías, Deus deseja anunciar coisas a nós, a partir do nosso presente. O que a palavra de Deus quer nos falar nesses dias? Quer dizer então que nós somos fruto da profecia de Isaías, nós somos fruto da aliança veterotestamentária que Deus fez com o povo de Israel, e que foi homologada, aperfeiçoada plenamente por Cristo Jesus, e para nós basta sabermos que somos fruto dessa aliança. Somos a parte final de todo o processo, somos o limite da profecia. O que Deus está nos falando ainda nesses dias, que talvez para nós tenham sido palavras incompreensíveis. Assim como as palavras de Isaías foram incompreensíveis para o povo, Deus pode estar falando algumas coisas a nós hoje, que para nós têm sido incompreensíveis. O mesmo teor da palavra de Deus para o povo de Israel se aplica a mim e se aplica a você nos dias atuais.
Deus continua com o mesmo plano. O plano de Deus para nós, ele é explicado nessa profecia. Eu quero terminar com ela. Se você conhece um pouco da Bíblia, você vai se lembrar que o capítulo anterior do capítulo que nós lemos, Isaías 53, anuncia a morte de Jesus. A profecia de Isaías 53, ela fala sobre o Cristo que seria tomado de forma cruel. E ele tomaria sobre si as nossas enfermidades e dores. Lembram desse texto? Que ele seria esmagado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traria paz estaria sobre ele. E por causa das suas pisaduras, por causa dos açoites que ele tomaria, nós seríamos sarados. Isaías 53. E aí o capítulo 54, que é o que nós lemos, vai nos falar sobre uma profecia que está seguidamente apresentada à nação, a partir do Cristo como o Cordeiro sacrificial. Depois que o Messias, segundo o texto de Isaías 53, vive todo o processo de martírio, a sua morte vicária é estabelecida, Isaías 54 vai nos dizer de um período subsequente à obra de Jesus. Então olha só que informação importante. A partir da morte de Jesus, a partir do seu sacrifício substitutivo, ou seja, o sacrifício que era para nós, mas que ele tomou para si, a partir dessa morte, a partir dessa intervenção do Cristo na vida humana, passa-se então para um próximo capítulo que está descrito em Isaías 54, que fala do anúncio da eternidade, do futuro. O Deus que anunciou lá atrás sobre o capítulo seguinte à morte de Jesus, o capítulo seguinte aos efeitos do sacrifício de Jesus, é o mesmo Deus que está falando hoje. E se eu e você temos os efeitos do sacrifício de Jesus em nossa vida, essa palavra é para nós. Isaías 54 está em vigor. A pergunta que precisamos fazer agora é se esse plano descrito em Isaías 54 ainda está consumindo o nosso coração, que fala sobre abundância, alargamento, fertilidade. Aqueles que estão em Cristo vivem debaixo dessa promessa. De forma subsequente à morte de Jesus, nos deparamos com uma profecia a nosso respeito. Lembro-me de Jesus falando aos discípulos no Evangelho de João, no capítulo 10. Ele diz: o inimigo da alma de vocês, o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. E ele categoriza a vida, ele descreve a vida, ele qualifica a vida. Uma vida abundante, uma vida plena. Após a morte de Cristo, aqueles que estão imbuídos em sua realidade, aliançada por seu sangue derramado, estes vivem o capítulo seguinte do seu sacrifício e ressurreição, que é a vida abundante. E o texto da profecia de Isaías 54 é: construa mais cômodos, aumente a casa e não economize nisso. A eternidade alcança a nossa vida. Apesar de vivermos nessa estrutura passageira e humana, à medida que nós entendemos e vivemos essa ordem, minha gente, precisamos construir mais cômodos em nossa vida. Porque Deus tem coisas maiores para vivermos. Você crê nisso? Diga amém. 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 Nós cremos. Precisamos construir mais cômodos. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aguardamos o Senhor vir nos buscar. Os nossos olhos estão nele. Não há nada que possa ser comparado a esse encontro que teremos com o Senhor um dia. Pode ser hoje, inclusive.
enquanto aguardamos o Senhor, nós vamos vivendo a profecia do Senhor, amém? No nosso vocabulário está enxertado a profecia do Senhor, não os noticiários, não as perspectivas humanas, não a tendência humana, não o vazio existencial, não as crises, não. Todo o cenário da nossa vida, ele é invadido pelas profecias do Senhor. Assim como Jerusalém em ruínas foi invadida pela voz do Senhor através de Isaías, dizendo: alarguem as fronteiras, construam mais cômodos, porque vocês transbordarão. Isso é arrepiante. Não importa o seu cenário, não importa como você está hoje, não importa as suas dificuldades, Deus está falando ao teu coração a respeito de coisas eternas, de coisas maiores, de coisas mais profundas. Precisamos construir mais cômodos, precisamos aumentar a nossa casa. Não podemos economizar nisso. Precisamos deixar que a luz da eternidade ilumine o nosso presente. Jesus nos alcançou de verdade, aleluia! E nós vamos transbordar para todos os lados. E esse transbordar fala das coisas mais primárias da sua vida. O encontro que nós tivemos hoje pela manhã com os pais. Jesus amado, saímos deste lugar decididos a tomar uma posição que nem sempre nós tomamos diante dos nossos filhos. Talvez por ignorância, por não sabermos, talvez porque não recebemos dos nossos pais o padrão, e aí a gente, por desconhecimento, não consegue exercer com supremacia, com qualidade, a nossa vocação paterna, materna. E o nosso vocabulário hoje pela manhã com os pais nós vamos viver uma revolução. Nós vamos primeiro transbordar em nossa casa, vamos ampliar a tenda da nossa casa, vamos ampliar as possibilidades, vamos ouvir a melodia eterna que é ecoada no coração de Deus e que toma a nossa vida. Vamos ouvir o que Deus tem para nós, e a partir disso vamos começar a transbordar sobre os pais. Vamos colocar um tênis de caminhada e vamos fazer uma caminhada aqui na região. Vamos com um material, entregar algum folder com algum QR Code, com alguma informação e convidar os pais que estão aí judiando dos príncipes e princesas novinhos, por não saberem cuidar, por não saberem amar. Vamos estimular esse pessoal. Vai que a gente encontra aí um povo dizendo assim: por que vocês não chegaram antes? E vamos começar a trazer esse pessoal para perto de nós e dizer assim: nós podemos construir melhor nossas famílias, nós podemos construir melhor nossas famílias. Vamos resgatar filhos das mãos de pais que estão sendo massacrados por suas próprias realidades forjadas ao longo do tempo, talvez coisas ruins que receberam de gerações passadas e ainda estão transmitindo aos filhos. Vamos interceptar isso, vamos chegar e dizer assim: não precisa ser assim. Ou seja, vamos alargar as nossas tendas, a começar na minha vida pessoal, no meu jeito de ser, todos os dias, tocando na minha família, tocando no meu núcleo discipulador, tocando no meu pequeno grupo, tocando no meu ministério, tocando na nossa comunidade, e vamos transbordar. Como diz o texto, há muitas cidades arruinadas que nós vamos alcançar. O texto fala sobre isso. O texto fala que os nossos filhos alcançarão as cidades. O texto fala que os nossos netos alcançarão cidades arruinadas. Meus irmãos, nós não vamos conformar com aquilo que é passageiro e que está na nossa estrutura humana. Nós vamos buscar o que é eterno, amém? Deus tem nos falado nesses dias que é tempo de sonharmos. Não podemos deixar de ampliar a nossa tenda. E eu quero orar com você agora. Você está sendo convencido a ignorar as coisas eternas que Deus tem falado nesses dias? Você está olhando apenas para a reconstrução de coisas da sua vida? E você está tão envolvido com elas, tão mergulhado nelas, que você não consegue ouvir as coisas que Deus está falando nesses dias a respeito do futuro?
Quero orar com você. Você pode fechar os olhos, orar comigo? Quero dar a você a oportunidade de ir diante do Senhor. Dizer assim: Senhor, é tempo de eu dar mais atenção àquilo que o Senhor tem me falado. Talvez o teu cenário familiar não é o dos melhores. Talvez a tua vida, aquele momento em que você fica só, fica num tempo de solitude, momento em que só você se encontra em você mesmo. Às vezes você olha para si e diz assim: eu não tenho condições de sonhar muita coisa nesse momento, porque as minhas limitações são claras, reais. Talvez você se sente escasso, empobrecido. Talvez a tua própria vida interior, o teu coração, está como uma cidade desolada, como Jerusalém estava. Talvez de forma cartesiana, de forma real, que pode ser comprovada, humanamente falando, você não tem razão para sonhar muita coisa. Porque o teu cenário, ele é um sinalizador de que você não está bem. E quando não se está bem, a razão precisa predominar e a expectativa precisa ser baixa. Talvez o teu cenário é esse. Mas Deus trouxe você aqui hoje para dizer a você que, se você reconhece Jesus como Senhor da sua vida, se para você Isaías 53 tem muito sentido, fala sobre uma morte que mudou a sua vida. Se para você Jesus levou sobre ele a sua culpa, a sua condição condenatória, se você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, em nome de Jesus, abra a porta do seu coração para ouvir o que Deus diz em Isaías 54. Alargue a sua tenda, amplie os seus cômodos, você transbordará, e esse transbordo não será parcial, não será regulado, ele será sobre todas as coisas que você colocar as suas mãos, todo lugar que a planta dos seus pés chegar. Deus usará a sua vida para revelar a sua glória, não por suas prerrogativas, por suas virtudes, por suas capacidades, mas por causa de Isaías 53, porque Ele levou sobre si toda a sua culpa, o pecado que lhe trazia condenação foi tomado sobre Ele. Em nome de Jesus, é tempo de alargarmos. É tempo de alargarmos as possibilidades em Deus. Senhor, nosso coração, ele tem todas as tendências de olhar apenas para as nossas limitações. Mas Deus, encha este lugar agora. Visite agora de forma muito pessoalizada aqueles que estão nesse momento aqui, no templo, ou nos acompanhando de algum lugar, que estão com o coração amargurado, não estão bem, as coisas não deram certo, as coisas não estão equilibradas, há necessidade de muitas equações. Visite essas pessoas com graça e poder agora, Senhor. Traga um sopro de avivamento, traga um sopro de esperança, que os pais sejam tomados por um novo vigor, por uma esperança eterna agora. Que os filhos sejam tomados por uma esperança da glória do Senhor. Em nome de Jesus, renove os casamentos, renove o coração dos jovens, dos adolescentes que estão confusos em relação a tantas coisas da vida. Em nome de Jesus, dê significado a cada um deles.
Que cada adolescente e jovem saia daqui com um significado claro de que o Senhor é o Senhor da vida deles. E o Senhor não terminou em Isaías 53 com a substituição de Cristo na cruz, em nosso lugar. Mas o Senhor foi até Isaías 54 que diz que é tempo de transbordarmos. Senhor, nós não fomos chamados para uma vida miserável. As coisas dessa vida, o ladrão pode roubar, a traça pode corroer. Nosso coração não está nelas. O nosso coração está no transbordar do Senhor na vida humana, que não fala sobre os critérios humanos de bem-aventurança, de prosperidade. O Senhor pode nos dar coisas ou não. O Senhor pode dar ao nosso coração a realização de desejos ou não. Mas Senhor, o Senhor deseja transbordar em nossa vida a partir do que nós temos e somos. Não nos permita perder isso. Essa consciência de que o Senhor quer transbordar em nossa vida. Que a minha vida, que a minha família, que as nossas famílias, que a nossa igreja local, que cada igreja de Jesus dessa cidade, que cada igreja de Jesus do nosso estado, do Brasil, do mundo, viva para a glória do Teu nome, o transbordo prometido em Isaías 54. Obrigado por Tua palavra. A gente entendeu o recado e nós vamos buscar intensamente o melhor do Senhor, a começar por nossa vida pessoal, familiar, e alcançando todos que o Senhor permitir que alcancemos.